Quando ele disser. Vai começar? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Da última vez que nós fizemos aqui, nós fizemos primeiro foi sobre oração ao combate da corrupção, depois nós fizemos uma oração, não foi oração, foi um jorei da turma para mim, por causa da minha bradicardia, para ver se eu tenho algum merecimento para vir aqui um milagre, não precisava botar marca-passo, botar qualquer outra coisa. Né? Bom, hoje então eu vou fazer o reverso, quer dizer, eu vou fazer o jorei, vocês fizeram o jorei para mim, agora eu vou fazer o jorei para vocês. Mas eu não sou ministro adjunto, então isso não vai ser um jorei coletivo, vai ser um jorei cada um, individual, tá certo? E ao mesmo tempo, como nós fizemos da outra vez, sempre tem uma leitura, que hoje nós vamos fazer esse jorei, aí vai estar indo aí, mas em benefício, eu não diria só do município, até mais do que isso, do Brasil. Então, ela vai lendo, ela já mostrou ele aqui que vai ler, porque senão vai ser um fantasma. Não sou fantasma. Tá certo? Bom, então... Missão do Brasil e de Teresópolis. Introdução. Em nosso evento Prática com Oração Eu Jorei, realizamos. No dia 9 de dezembro do ano passado, foi entoada a oração a Max Norito, pedindo pelo combate à corrupção. No dia 3 de fevereiro deste ano, houve uma prática de jorei dos participantes do curso Bíblia do século XXI para o professor do curso, visando a purificação de sua bradicardia. Hoje, neste dia 17 de fevereiro, os participantes do curso Bíblia do século XXI receberão um jorei em benefício do Brasil, dos seus 26 estados federados, divididos em 5.570 municípios, além do Distrito Federal. Pois o que se vê nesta pátria é alienação, despreparo, despropósito, desatino, loucura, absurdo. Mas o que fazer? Na primeira eleição direta, em 1989, o mapa visava apenas a construção da democracia. Candidatos, sem qualquer expressão eleitoral, deram contribuição ao debate que buscava um novo futuro para o país. Agora, mais do que nunca, o Brasil com seus estados e municípios precisam de líderes e partidos políticos, e não de presidente, prefeitos, senadores, deputados e vereadores com popularidade, sem planos nem mapas para a sobrevivência nacional, estadual e municipal, e muito menos de partidos que só pensam em... É para ler isso? Merdas de candidatos que possam ou devam ser eleitos. O esgotamento do modelo político, social e econômico utilizado desde a redemocratização e o processo de desagregação, que contamina o país, requerem mais do que um plano de desenvolvimento econômico e político-social eleitoreiro, mas sim de oferecer um impedir a desagregação e iniciar a marcha ao futuro de um país que desejamos. Um item fundamental é a recuperação da credibilidade dos políticos e dos juízes, o que implica, sobretudo, na mudança de comportamento com o fim de todas as mordomias e do foro privilegiado, além da valorização do mérito na escolha dos ministros e auxiliares. Faz parte deste propósito o combate radical à corrupção. Outro item é o enfrentamento da guerra civil ou incivil que o país sofre. O próximo presidente deve definir as táticas para prender todos os bandidos do presente, mas também a estratégia para encerrar a fábrica de criminalidade e construir a paz.
precisa cuidar da manutenção do imenso edifício da assistência social, baseado em transparências de renda, ao mesmo tempo em que definir ações que permitam ao Brasil construir um sistema econômico com alta produtividade e elevada empregabilidade. Isso permitirá que, no médio prazo, raros brasileiros precisem da assistência por causa da pobreza. É dever ainda assumir o compromisso de responsabilidade fiscal e de não tomar decisões que abatam a eficiência do sistema econômico, lembrando que não há justiça social sem economia eficiente. O presidente, prefeitos, senadores, deputados e vereadores dos próximos anos têm que definir o mapa para eliminar, em prazo previsível, a vergonha da dupla tragédia da persistência da pobreza social e da péssima distribuição da renda nacional. O caminho para o Brasil adquirir uma economia com a necessária produtividade e a distribuição justa de seu produto vai exigir uma revolução na educação de base, que permita eliminar o desastre da pobreza e construir uma sociedade harmônica. O mapa de sobrevivência deve instituir medidas que permitam construir um sistema educacional onde os filhos dos mais pobres disponham de educação com a mesma qualidade dos filhos dos ricos. Além do mapa, o candidato deve mostrar compromisso e competência na capacidade de fazer a gestão eficiente do Estado, sem aparelhamento e respeitando o mérito. E o mais importante e complexo é criar possibilidade de que o povo desenvolva sua inteligência, creia em Deus, pratique na execução do plano divino, na missão do homem, que é a de construir o paraíso na terra. Mas qual é a missão de onde vivemos? O Messias Meixo Sama ensina que Deus, para governar o mundo, concedeu a cada país uma missão específica. E deduzo que cada unidade do país tem também sua missão específica. No Brasil, se teria que ter as missões de cada estado, de cada município, que deveriam constar na Constituição Federal, Constituição Estadual e Lei Orgânica do município, respectivamente. A fim de que esta solicitação não fique muito longa, focaremos de modo sucinto apenas sobre a missão do Brasil e a do município de Teresópolis, onde resido. Missão do Brasil. Tendo em vista de nosso país ser um dos maiores em recursos naturais, ou seja, em água, produtos alimentares, minérios e energia, acredito que sua missão seja de servir à humanidade com esses recursos. Para se dar uma ideia geral a respeito dos mesmos, em água, por ser o maior em reserva de água doce, com quase 7.000 quilômetros em água doce. Note que o segundo é a Rússia, tem 4.500, e o terceiro, que é o Canadá, tem menos da metade, com 2.900. Em produtos alimentares, somos um dos principais produtores e exportadores, e que estamos utilizando 43 milhões de hectares de área para cultivo de grãos e criação de gado de corte, menos da metade dos 90 milhões de hectares de que dispomos. Nenhum outro país possui tão grande área com tamanho potencial de crescimento das fronteiras agrícolas. Em minérios é tido como sétimo. Em energia, tem um enorme potencial nas energias renováveis, que não causam poluição pela emissão de substâncias, chamadas de energias limpas, que inclui a solar, eólica e hidráulica, além de se ter petróleo. Missão do município. Quando se fala o nome de um município, se percebe traços de sua origem no tempo. Por exemplo, Itaboraí, nome em tupi, Ita mais Boraí, pedra mais bonita. Outro exemplo, Rio de Janeiro, nomeada por ter sido descoberta no dia 1º de janeiro de 1502 por Américo Vespúcio e por julgar-se que a Baía da Guanabara fosse a foz de um rio. Mais um exemplo, Varre-Sai, nome exótico devido à existência de um rancho cuidado por uma velha senhora chamada Dona Inácia,
que era ponto de parada dos rancheiros que vinham das Minas Gerais para vender seus produtos no Espírito Santo, onde a condição para eles pernoitarem, para que eles pernoitassem, era que os tropeiros, após dormirem, limpassem o estábulo onde ficavam os cavalos e burros. Nomes africanos são mais raros, pois boa parte dos municípios foram batizados na época da escravidão, quando nem os negros eram tratados como seres humanos, quanto mais darem nomes africanos a divisões administrativas de Estado. Missão do município de Teresópolis. Pois bem, eu moro num município sem personalidade, onde até seu nome é apenas uma homenagem a uma pessoa que nunca passou por essa localidade. O meu querido município pode até ter função e forma, só que não possui uma finalidade. Nas suas origens, ele não passou de um abrigar, no chamado Quilombo da Serra, escravos fugidos das plantações de cana-de-açúcar da Baixada Fluminense. Todo o seu crescimento e posterior desenvolvimento se verificou no sentido norte-sul, isto é, os comerciantes que vinham das Minas Gerais em direção ao Porto da Estrela, nos fundos da Baía de Guanabara, passando por Petrópolis, visavam a essa região como ponto estratégico de repouso. Hoje, devido à intolerável insegurança e insuportável temperatura do município do Rio de Janeiro, voltou a ser um local que oferece resguardo e proteção, por estar em 10º lugar entre os municípios com população superior a 100 mil habitantes e com um dos climas mais agradáveis do Brasil. Com o desenvolvimento do pré-sal, onde Macaé foi denominada como capital nacional do petróleo, distante do meu município querido de 3 horas, se chegou a imaginar que a missão do meu prezado município seria de um município dormitório. Porém, com a situação da roubalheira da Petrobras, deixando numa penúria, esse projeto foi abortado, embora tenha deixado uma infraestrutura deficiente em termos de crescimento desordenado, como um todo, gerando um grande pico de construções de padrão irregular, inclusive tirando a vista das belas montanhas e Mata Atlântica, esgoto poluindo os rios e lentidão no tráfego. Ainda por cima, o processo de favelização acelerando drasticamente. No Produto Interno Bruto, embora se mencione agricultura e indústria, destaca-se a área de prestação de serviços e comércio, onde as feiras estão se tornando cada vez mais populares na cidade, destacando-se uma das maiores feiras de artesanato a céu aberto do Brasil, a Feirinha do Alto, no qual, em um fim de semana comum, o número de visitantes chega a 10 mil pessoas. Diante da beleza deste município em vários sentidos, tem sua identidade ligada diretamente ao turismo natural, abrigando uma sede do Parque Nacional da Serra dos Órgãos e Estadual dos Três Picos, além de ser sede do Centro de Treinamento da Seleção Brasileira de Futebol e de contar com outras edificações com valor histórico, cultural ou ambiental. O turismo é a atividade do setor terciário que mais cresce no Brasil. Dentre as espécies, significativamente, o turismo ecológico, lazer e de aventura, e não de negócios e nem cultural. Então, se o município quer ter como missão o turismo, deve logo de início embelezar a sua entrada, retirando a favela que está se tornando nas proximidades do seu pórtico e do Parque Nacional, com o uso capião de terrenos da ferrovia. Segunda tarefa urgentíssima é a de pôr o belo nas praças, ou até antes, entender o que é uma praça. Em uma definição bastante ampla, praça é qualquer espaço público urbano livre de edificações e que propicie convivência e ou recreação para seus usuários. Normalmente, a apreensão no sentido de praça varia de população para população, de acordo com a cultura de cada lugar. Em geral, este tipo de espaço está associado à ideia de haver prioridade ao pedestre e não acessibilidade de veículos. Normalmente, popularmente, está associado à presença de verde, arborização e de ajardinamento urbano,
Também costuma possuir equipamentos recreativos e contemplativos, como playground, recanto para estar, equipamentos para ginástica e Cooper, bancos para apreciar e namorar, mesas para ler e jogar, etc. Um chafariz. Decorrente dessa definição e visão de praça, se deveria transferir essa chamada Feirinha do Alto para outro céu aberto que não seja praça, para dar a ideia do absurdo sobre essa duvidável dita feira de artesanato. Ela, com sua mais de 700 barracas no fim de semana, que é só para armar, desarmar e limpar, ocupa quase todos os dias da semana da Praça do Alto. Em suma, a Praça do Alto só é praça durante 2 dias, o dia todo de quarta-feira e partes do dia nas terças e quintas. E ainda mais, saibam que em frente desta praça tem 2 shoppings e estão construindo um terceiro gigantesco. É necessário ter uma feira de produtos que em sua maioria tem nesses shoppings? E ainda mais, vejam que até a tradicional feira livre nas ruas ocupa tão somente um dia da semana. E aí, para se pensar e executar sobre a missão do Brasil e de seus estados e municípios, não elejam e lutem para que não haja votos em picaretas, vigaristas, oportunistas, parasitas, petistas, safados, ladrões e nem que sejam indicados juízes de mau caráter. Parabéns. Obrigado.